volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio vocês podem notar que a gente está gravando esse episódio na CryptoCave, esse evento assim que junta hackers, ativistas, pesquisadores, curiosos, empolgadas na defesa da privacidade, no uso de tecnologias, no uso de criptografia para proteger, né, a comunicação, o direito das pessoas a existir sem serem vigiadas. Legal isso, né? Então a CryptoCave é isso. Mas nós estamos aqui com Amanda Claro, que é advogada de direitos humanos, consultora, né, do movimento, de ONGs, né, que também é do Código Não Binário, e apresentadora do Entre Amigues. E aí que está a questão nossa aqui. Amanda, como que surgiu e o que é exatamente o Entre Amigues? Bom, vamos lá. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Está muito legal estar aqui na CryptoCave. E falando do Entre Amigos, que é um projeto que nasceu, vai fazer 12 dias. Ele é quase recém-nascido. Mas a gente já vem gestando ele há bastante tempo. Assim, era uma ideia que ficava na cabeça. E ela vinha dessa necessidade de falar, enquanto pessoas LGBTs, sobre as coisas que nos interessam em um espaço que é essa podosfera, né? Que é esse lugar dessas mídias alternativas, diferentes, mas que estão sendo super consumidas, que a gente vê bastante no YouTube e nas redes sociais, mas que também está sendo dominada por discursos muito homogêneos. Pessoas bastante homogêneas. Sim. Tudo muito parecido, os temas, as figuras que estão ali falando. E às vezes opiniões que você fala, cara, essa pessoa está tendo um espaço com milhares de visualizações para falar umas coisas assim, mais ou menos. Umas coisas super equivocadas. Você fala, gente, não pode ser. A gente precisa tentar fazer uma outra coisa. Então a ideia era, a gente precisa falar. A gente também precisa criar o nosso espaço, colocar as nossas ideias e ocupar mesmo, porque a gente sentia falta dos assuntos que a gente tinha, sei lá, na mesa de bar, na casa de amigos. Claro. Discussões riquíssimas que a gente tem na academia, mas também nos nossos espaços de lazer, nos nossos grupos que são fechados. A gente também queria trazer isso para o público e enriquecer esse espaço digital, de discussões digitais, com aquilo que a gente também acredita que é importante para nós. E aí a gente criou o Entre Amigues, que é um podcast LGBT que não é só para pessoas LGBTs, é para todo mundo que quer conhecer mais o nosso mundo, entender as nossas letrinhas. Sim. Mas mais do que entender as letrinhas e buscar significados e novas caixinhas, é entender que existem uma pluralidade de vidas dentro de cada uma dessas categorias. A gente explicar que essas categorias LGBT, elas são categorias políticas para demandar direitos e se coletivizar. Não é só para eu me identificar sozinha e isolada enquanto uma pessoa bissexual, por exemplo. Isso não é nada para mim. Na verdade, quando você reivindica isso, você está querendo garantir o seu direito de existir. Exatamente. Não é uma coisa assim, eu gosto disso, acabou. Para quê? É uma coisa... Existe grupos na sociedade que querem tolher a nossa existência. Basicamente, se a gente é de um jeito ou de outro, eles querem nos formatar. Eu acho isso. Né? Então, quer olhar o jeito que eu ando, quer olhar o jeito que eu beijo, quer olhar o jeito que eu faço sexo, quer olhar... É basicamente isso. Aí você fala, não, eu tenho... eu quero fazer essa coisa. Sim. É basicamente isso. É isso. Mas também entender que... mais do que só escolhas particulares, privadas, individuais, entender que elas têm repercussões na vida prática e coletiva. Então, se a gente pensa, por exemplo, a gente entrevistou um dos episódios, a gente vai ter que sou eu e Verônica, minha companheira, também apresentadora do podcast, que já esteve aqui nesse. Já esteve aqui no Tecnopolítica e eu conheço há muito tempo, a grande desenvolvedora, né? Ela ainda é desenvolvedora. Sim, ainda é um pouco de tudo. Ela é multitalento. É multitalento. E aí a gente apresentando esse podcast juntas,
Em um dos episódios a gente convidou porque nós somos também, além de trabalhar juntos, nós somos um casal, a gente convidou um casal parecido conosco, de uma mulher cis, bissexual e de uma travesti. E ali naquele momento a gente conversou sobre casamento, que é uma coisa que as pessoas às vezes podem não imaginar que seja algo do nosso interesse, porque tem uma visão preconceituosa sobre o que seria o nosso relacionamento, as coisas que a gente gosta, enfim, parece que não é interessante para nós. Mas naquele episódio, que vai sair ainda em junho, no dia 12, a gente falou sobre como o casamento e aquilo que a sociedade conceituou enquanto casamento define direitos, deveres, acessos. Então, eu consigo acessar um plano de saúde com o meu companheiro ou a minha companheira, eu consigo comprar uma casa junto, eu consigo fazer um financiamento, eu consigo herdar bens, eu consigo ser responsável por aquela pessoa se ela passar mal, está desacordada. São tantos detalhes da vida prática que estão associadas ao casamento. E aí a gente vai ver o casamento, ele é pensado para determinadas pessoas, né? Tendo indivíduos específicos em mente. Então, por que aquele casamento não é pensado para nós? Eu não sei se eu fosse num cartório eu ia conseguir casar com a Verônica como ela é. Porque tem questões de documentos, né? Como é que é o documento de uma travesti? Eu consigo casar com o nome que ela tem ou ela tem que passar por um monte de burocracias para explicar quem ela é e tal? Eu não conseguiria chegar no cartório hoje, casar com a Verônica e ter com ela esses resultados práticos do casamento para a minha vida. Então, o que isso afeta o meu acesso à cidadania, que é, em tese, democrática, né? Então, que direitos são negados a mim por conta da minha orientação sexual, do gênero da Verônica, né? Então, a ideia do podcast é a gente mostrar a pluralidade de vidas que existe dentro dessas letrinhas e que não é só para dizer, eu sou isso ou eu sou aquilo, mas o que a gente vai fazer coletivamente para garantir que todas as pessoas, em suas pluralidades e diferenças, tenham acesso a E deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né, Amanda? Em várias áreas. Sim. Porque há um avanço da extrema-direita. Sim. E do fundamentalismo religioso, que quer, na verdade, quando eu falo em formatar, eu pensava nisso. Eles querem organizar uma sociedade praticamente fascista. Sim. Que tem um jeito que todo mundo tem que ser. Sim. E que aí eles falam... Enfim, todo mundo que está nos ouvindo sabe o que eles falam. Mas o que você pensa disso? Você acha que a gente está avançando nessa luta da diversidade ou a gente está nesse momento num empate, estamos perdendo? Então, eu acho que eu gosto de ver as coisas de maneira circular e perceber tudo enquanto movimentos, né? Enquanto pêndulos, por exemplo. Sim. A gente percebe um recrudescimento, né, da direita e uma coisa super violenta e bélica. E, ao mesmo tempo, a gente também percebe ao que eles estão reagindo. Então, por exemplo, ontem ou anteontem saiu um vídeo de um desses bolsonaristas que foi no show da Madonna e estava se defendendo. Eu fui no show da Madonna, mas eu nunca traí a direita. E aí ele deu alguns exemplos do que ele considera trair a direita. Eu nunca fui a favor da descriminalização das drogas. Eu nunca fui a favor do aborto. Eu nunca fui a favor da linguagem... Enfim, ele começa a elencar as coisas que ele acredita, que demonstram para os seguidores deles que ele não abandonou a direita. E não que a direita, né? É racista, é misógina, porque a gente está falando de guerra às drogas, a gente está falando de genocídio da população negra. Se a gente está falando de acesso ao aborto, a gente está falando de misoginia, de machismo, de patriarcado. Então, eles dão pra gente a receita do que a gente tem que fazer. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente não ver as lutas e as narrativas e as formas de pensar das pessoas que estão à margem, né, das pessoas negras, das pessoas LGBTs, do povo indígena. Essas formas de pensar, elas modificam bases estruturantes daquilo que eles consideram fundamental. É por isso que eles nos atacam tanto, porque a gente destrói eles na base. Né? E eu acho que o grande erro hoje das classes dominantes no nosso campo, da esquerda, é achar que o nosso discurso é identitário e
e lateral. Sendo que, na verdade, é a gente que é radical. E a Sim. gente ataca a raiz. Sim. Né? E a gente não Muito louco não isso. se deixa contaminar por esse, né, ou pelo menos não deveria se deixar contaminar por esses discursos, assim. Muito legal isso. Amanda, você tem uma dica de como que vai funcionar o Entre Amigos para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, poder acompanhar, né? Sim. Bom, o Entre Amigos, ele tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. Ele é um videocast, então a gente consegue se ver, a gente achou isso importante, ver esses corpos diferentes no vídeo. Nós estamos agora na primeira temporada com 8 episódios. Em cada um deles a gente tem uma pessoa, em 2 deles a gente tem 2, mas em cada um deles a gente explora uma vivência diferente dentro da comunidade LGBT. Não é uma pessoa que vai lá para representar a letrinha dela, Claro. mas que vem mostrar como vive uma pessoa diferente, dissidente de gênero e de sexualidade. Então, cada um desses episódios, toda quarta-feira sai um. Nosso primeiro episódio foi na quarta passada, dia 1º de maio, não, na quarta anterior, dia 1º de maio, com o Guilherme Terreira, Mita Volante. Foi um ótimo episódio. A gente já conseguiu um retorno muito legal do YouTube. O segundo episódio saiu essa semana, foi com o André Balier, um homem gay, falar sobre a experiência de ter crescido uma criança gay no interior, ter passado por um episódio de violência aqui em São Paulo. Muito legal a conversa com ele. E aí, cada um desses episódios, toda quarta-feira vai ter um com uma pessoa diferente, até junho, pra gente ouvir e falar dessas pessoas. E todo dia tem cortes diferentes nas redes sociais. A gente é @entre_amigos. Dá pra achar a gente no YouTube e nas redes sociais. Muito legal. Estive aqui com a Amanda e você que está nos ouvindo, além de dar uma força pra gente ir lá se inscrever no canal do Tecnopolítica, se inscreve no Entre Amigos e ajude a essa discussão e luta pela diversidade. Fique ligado no próximo Tecnopolítica.